2019 foi o ano do entalhe e 2020 será o ano do furo da tela. Qual você prefere? Nenhum? Pois é, nem todo mundo está feliz com essas tendências que as fabricantes estão criando. Uma solução alternativa que vimos foi a adoção da câmera pop-up, que deixa a tela totalmente livre para explorar o máximo da área frontal do celular. Infelizmente, vimos poucas opções com esta solução, mas duas que chamaram atenção foram o Xiaomi Mi 9T e o Motorola One Hyper. Qual é o melhor? É isso que você descobre nesse comparativo do site Tudo Celular. Aqui temos dois intermediários metidos a premium. É aquele tipo de produto que tenta se aproximar da qualidade oferecida em celulares top de linha, mas que custam bem menos. A qualidade de construção é muito boa em ambos, porém o 9T aposta em metal e vidro, enquanto que o One abusa do plástico. O da Xiaomi tem um design mais discreto, enquanto que o da Motorola tem conjunto de câmera saltado na traseira, com uma faixa que vai até a parte inferior para dar uma impressão de design fluido. Os dois apresentam opções coloridas, mas o One Hyper tem tons mais chamativos para atrair o público jovem. O modelo chinês é mais compacto e leve, você sente que ele encaixa melhor na mão por ser mais ergonômico com a sua traseira curva nas bordas. A moldura ao redor da tela é mais fina, o que também explora melhor a área frontal. No modelo da Xiaomi, a biometria na tela, que é mais confortável do que usar o leitor de digitais do One Hyper, que fica próximo das câmeras na traseira. Os dois possuem entrada padrão para fones de ouvido e um alto-falante apenas na parte inferior, mas só o da Motorola tem o slot para cartão de memória. Aqui damos a primeira vitória ao Mi 9T por ele ser mais compacto e ter um melhor acabamento. O Hyper tem mais polegadas, porém a diferença é pequena. Ambos possuem a mesma resolução Full HD+. A principal diferença está na tecnologia da tela. LCD no Motorola e AMOLED no Xiaomi. Qual você prefere? A tela do Hyper é boa, mas já vimos painéis LCD melhores em modelos mais baratos. O nível de brilho é decente, porém a uniformidade não é das melhores. A imagem fica mais escura próximo das bordinhas. O 9T leva vantagem em tudo. A sua tela brilha mais forte, reflete menos fora de casa, tem uniformidade excelente, menor tempo de resposta, o que ajuda nos jogos, e exibe cores mais calibradas por padrão. O ponto fica com o Mi 9T também. No som, como dito, ambos têm apenas um alto-falante, o que resulta em som mono. O 9T consegue reproduzir um som mais alto e tende a forçar mais para os agudos. Isso ajuda a ouvir claramente o áudio de vídeos, por exemplo, em locais com muito barulho. Porém, o One Hyper tem frequências mais equilibradas, o que torna ele melhor para ouvir música. Só o da Motorola vem acompanhado de fone de ouvido e o acessório é confortável e de boa qualidade. Então, nesse quesito, a Motorola leva o ponto com o Hyper. De um lado, temos a interface super customizada da Xiaomi, que vem pecando cada vez mais em otimização. E do outro, o Android quase puro da Motorola, que é mais uma questão de gosto, mas se você é fã de um celular cheio de firulas, vai preferir a MIUI. O Hyper tem apenas o aplicativo da Motorola, que traz alguns gestos, como aquele já bem tradicional de girar o celular para abrir a câmera frontal ou sacudir para ligar a lanterna. O da Xiaomi já tira proveito do modo escuro para ajudar a economizar a bateria, porque ele tem a tela AMOLED. Há suporte a temas para mudar a cara do padrão da interface e vários apps nativos da própria Xiaomi que são bastante diferentes daqueles similares do Google. O 9T chegou com o Android Pie e já foi atualizado para a nova versão, enquanto que o One Hyper já chegou no mercado com o Android 10. Então aqui nós vamos dar de novo um empate para cada um, porque cada um deles tem as suas vantagens. O Xiaomi tem o hardware mais potente e, como esperado, ele também entrega melhor desempenho. Ele é um dos intermediários mais rápidos que nós testamos em 2019 e mostra que mesmo com uma MIUI cada vez menos otimizada, a Xiaomi ainda consegue fazer os rivais comerem poeira. No nosso teste de velocidade, nós vimos uma diferença de 43 segundos no tempo de abertura dos aplicativos entre um e outro. O Hyper sofreu mais com multitarefas, já que os 4 GB de RAM não foram suficientes para manter os jogos abertos em segundo plano. Parece que mesmo interfaces mais limpas precisam de muita memória. E estranhamente, em benchmarks a situação se inverte, com o Hyper alcançando uma pontuação 10% maior em ferramentas como o AnTuTu. E qual o melhor para jogos? Os dois rodaram de forma suave todos os títulos que testamos, mas o menor tempo de resposta da tela do 9T é melhor, por exemplo, para jogos de tiro, além de também esquentar menos do que o Hyper em sessões longas de jogatina. Então aqui nós damos a vitória ao Mi 9T por ter um melhor desempenho e ser melhor para jogos. Os dois possuem uma bateria de 4.000 mAh, um tamanho que já acabou virando padrão em celulares intermediários. É uma quantidade respeitável para alimentar até mesmo hardwares mais parrudos, e aqui temos autonomia para o dia inteiro em ambos os modelos. O da Xiaomi consegue render mais, dando uma diferença de quase 5 horas. Então se você é o tipo de pessoa cujo celular passa mais tempo na sua mão do que no bolso, é capaz que o da Motorola não aguente até o final do dia. Pelo menos o Hyper vem com um carregador turbo de 45 watts, que faz ele recuperar metade da bateria em apenas 20 minutos. Então nós temos mais um empate. O 9T tem autonomia maior, porém o Hyper passa muito menos tempo na tomada. O Motorola tem apenas 2 câmeras na traseira, enquanto que a Xiaomi tem 3. A diferença fica para a lente teleobjetiva, que
que ajuda a aproximar objetos com menor perda de qualidade que o zoom digital do Hyper. A Motorola investiu em um sensor de 64 megapixels que comprime 4 pixels em uma imagem de 16 megapixels. O 9T também faz isso, com imagens finais de 12 megapixels. A qualidade é bastante próxima entre os dois, pelo menos em locais abertos e bem iluminados. Em locais fechados, notamos mais ruídos na câmera do Hyper, especialmente ao usar a lente ultra-wide. Já à noite, temos fotos mais escuras e o Night Vision não ajuda tanto quanto o modo noturno do 9T. O do Motorola funciona mais como um HDR forçado na maioria das vezes, sendo quase sempre inútil. Aqui, nós damos a vitória ao 9T por ter uma melhor câmera traseira. E o Hyper também comprime 4 pixels em 1 na câmera frontal. Por ter resolução maior, ele consegue capturar mais detalhes, o que é bom e ruim. Sabe aqueles defeitinhos aqui na sua pele que você tenta desesperadamente esconder com o filtro do Instagram? Pois é, eles ficam mais evidentes no Motorola. Porém, aqui o que vemos é que o Night Vision faz o papel dele. Ele realmente ajuda a ter selfies mais claras em locais mal iluminados, sendo ótimo para quem não perde uma oportunidade, por exemplo, de tirar fotos na balada. Então damos mais um ponto para o One Hyper por ser melhor para selfies. Já em vídeos não tem muito como a gente defender a Motorola. Todos os lançamentos da empresa em 2019 realmente deixam a desejar com a filmadora. É excesso de ruído, muito tremido, foco que nem sempre ajuda e baixa qualidade de captura de áudio. Ambos gravam vídeos na resolução máxima de 4K. Então, se você está pensando em comprar um celular para fazer vídeos para o YouTube ou para registrar momentos da família, vá no modelo da Xiaomi que é superior nessa área. Então, o 9T ganha mais um ponto por ter uma melhor filmadora. Chegamos na parte que mais importa para a maioria. Qual tem o melhor custo-benefício? Bem, o modelo da Xiaomi é mais barato. Aqui no Brasil, a diferença é pequena se você for considerar o preço oficial vendido pela DL e a Motorola até sai em vantagem. Porém, você pode importar por lojas parceiras do Tudo Celular, como por exemplo a Gearbest ou a Banggood, o que faz o preço sair mais em conta, com uma diferença média de R$500. E sendo mais barato, não tem como não dar a vitória para o Xiaomi. O 9T ganha mais um ponto por ter o melhor custo-benefício. O Xiaomi Mi 9T foi uma das compras mais indicadas pelo Tudo Celular em 2019. Ele vai continuar dando trabalho para a concorrência no começo de 2020. Ele tem melhor acabamento, é mais compacto e leve, a sua tela AMOLED é muito superior, tem ótimo desempenho, esquenta menos, a bateria dura mais e a câmera oferece uma melhor no geral do que o rival da Motorola. As vantagens do Hyper são o melhor som para músicas, o menor tempo de recarga, melhores selfies e a garantia nacional pagando menos. Depende de quais são seus objetivos, mas se você está em dúvida entre os dois, nós aqui do Tudo Celular recomendamos o Xiaomi como uma melhor compra. E você? Também recomendaria o Mi 9T? Acha que o Hyper é uma opção boa no Brasil? Deixe seu comentário aí embaixo. E se você quiser conferir o preço desses dois aparelhos, confere também na descrição o link para as nossas melhores ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima!